noite. A partir da Catedral de Coimbra, saudamos quantos nos acompanham através das redes sociais na vivência da Páscoa do Senhor e particularmente na Via Sacra desta noite. Em Sexta-feira Santa, a Igreja encontra-se recolhida no silêncio da morte do Senhor. E é neste ambiente, denso de dor e de amor, que percorremos a Via Dolorosa de Jesus, desde a agonia no Jardim das Oliveiras até ao Calvário, meditando alguns passos desse caminho. A Via Sacra é talvez o exercício de piedade cristã mais comum entre nós. Nela se manifesta o louvor da paixão de Jesus, tão profundamente recordado no tempo da Quaresma e em Sexta-feira Santa, dia da paixão, morte e sepultura de Jesus. Neste tempo de pandemia, que estamos a viver desde há mais de um ano, queremos trazer para a proximidade do amor de Jesus, manifestado no paradoxo da cruz, as dores de tantos irmãos que percorreram e percorrem os caminhos difíceis do sofrimento, da tristeza e da morte. Com Jesus, queremos aprender o sentido da vida em toda a plenitude. Queremos descobrir as razões da nossa esperança e do nosso compromisso. Em Jesus buscamos e encontramos força necessária para percorrer com confiança os caminhos da vida que nos é dada e que se orienta para o alto, para a eternidade. Na cruz de Cristo, encontramos a vitória do ressuscitado e do seu amor. Jesus é a coragem que nos levanta. É Ele quem dá cor e sentido às nossas vidas. Disponhamo-nos interiormente a acompanhar este tempo de oração.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nesta Sexta-feira Santa, participamos na Via Sacra do Senhor, acompanhando-o a caminho da cruz. Como nos recorda o Papa Francisco, na cruz de Cristo está o sofrimento, o pecado do homem, o nosso também. E Ele acolhe tudo com os seus braços abertos. Carrega nas suas costas as nossas cruzes e diz-nos: coragem, não a levas sozinho, eu levo-a contigo. Eu venci a morte e vim para te dar a esperança, dar-te a vida. Associamo-nos a quantos nos acompanham em suas casas, através das redes sociais, a quem convidamos à oração no recolhimento. Olhemos a nossa vida a partir de Jesus, do seu amor, das razões pelas quais aceitou carregar o peso da nossa iniquidade. Ilustraremos cada estação da Via Sacra com algumas situações da existência humana, marcada por uma pandemia que alterou profundamente as nossas vidas. Abalou as nossas certezas, trouxe mais pobreza e sofrimento a tantos dos nossos irmãos. Nesta oração, queremos associar à cruz de Cristo as nossas vidas, para que se tornem expressões de amor, de compromisso na ação pascal, que nos aponta para um desafio criativo da transformação da ressurreição. A este propósito, o Santo Padre lembra-nos que a cruz de Cristo convida a deixar-nos contagiar por este amor. Ensina-nos a olhar sempre para o outro com misericórdia e amor. Sobretudo quem sofre, quem tem necessidade de ajuda, quem espera uma palavra, um gesto. A cruz convida-nos a sair de nós mesmos, para ir ao encontro destas pessoas e estender-lhes as mãos. Com o coração cheio de esperança, acompanhemos o Senhor, fazendo presentes todos os nossos irmãos, especialmente os que sofrem.
Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Pela vossa santa cruz. Do Evangelho de São João. Pilatos trouxe Jesus para fora e fê-lo sentar numa tribuna no lugar chamado Lagedo. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: aqui está o vosso rei. E eles bradaram: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: então hei de crucificar o vosso rei? Replicaram os sumos sacerdotes: não temos outro rei senão César. Então entregou-o para ser crucificado, e eles tomaram conta de Jesus. A solidão por companhia. Somos um casal octogenário. Eu sou o António e a minha mulher é a Soledade. Tínhamos uma vida estruturada e rotinada. Os filhos e netos preenchiam-nos a vida. De repente, notícias alarmantes vindas da China. Um vírus perigoso e mortal invade a Europa e o mundo. Ficamos privados, repentinamente, de tudo o que nos ajudava a ter mais gosto pela vida. Há mais de 20 anos que iniciámos a ajuda diária no crescimento dos nossos netos. Passaram pela nossa casa desde o nascer até à creche e por aí adiante. Recordamos o dar os biberons, mudar as fraldas, adormecê-los, alimentá-los, transportá-los. Com todos estes pequenos gestos, foram criando em nós laços indestrutíveis e um rejuvenescer da nossa parte, uma nova juventude que nos deu outro sabor à vida. O isolamento e a privação total da sua presença foram um choque. Sentimos o vazio, a desorientação. Veio o sofrimento e a amargura, pois faltava-nos o bem que nos preenchia dia a dia. Fez-nos tanta falta não podermos participar presencialmente nas missas. Em compensação, passámos a rezar e a meditar mais, a confiar no Senhor e a telefonar mais vezes aos nossos amigos. Enfim, fomos tentando aprender uma nova forma de viver. A pandemia veio mostrar-nos o quanto somos frágeis e dependentes um dos outros. Tem sido muito doloroso. Felizmente, nós somos dois. Pensamos muito nos idosos que vivem sozinhos, isolados, sem ninguém para lhes fazer companhia ou dar uma palavra de conforto. Pensamos muito nos idosos com problemas económicos e de saúde. Que o Senhor os anime e conforte na sua dor. Perto do fim. Perto do fim, Jesus experimentou a solidão e o abandono. Abraçando a sua noite, Jesus une-se às nossas. Nas palavras do Papa Francisco, aquele que envelhece não se aproxima do fim, mas do mistério da eternidade. Hoje, o mundo necessita de uma nova solidariedade universal que nos permita construir o amanhã sobre novas prioridades, gerar uma cultura do encontro com criatividade para encontrar pontes de amor e proximidade entre gerações.
É graças aos idosos que os jovens podem redescobrir as suas raízes. E é graças aos jovens que os idosos recuperam a capacidade de sonhar. O que é solidão? Uma barreira ou uma porta? Com a presença de Deus na nossa vida, os sofrimentos e as batalhas que enfrentamos em solidão poderão tornar-se um caminho de esperança que nos conduzem a Ele. Ele sabe que estamos aqui. Senhor Jesus, ajudai-nos a cuidar dos idosos que representam as nossas raízes e memória. Fazei com que a sua experiência e sabedoria ajudem os mais jovens a olhar o futuro com esperança e responsabilidade e que as suas vidas não se apaguem sem reconhecimento e amor. Ensinai-nos a celebrar com eles o fim, com a esperança de um novo começo. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Segunda estação. Jesus carrega a sua cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Pela vossa do Evangelho de São João. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Pequeno comércio, grandes desafios. Sou a Clara Fonseca e trabalho em nome próprio na Baixa de Coimbra. Geri sempre o meu negócio o melhor possível, não faltando com as minhas responsabilidades enquanto empregadora e gerente. Ser cabeleireira sempre me exigiu uma constante entrega e esforço para conciliar a minha profissão e a minha vida familiar. Considero que o trabalho me dignifica e me faz sentir parte da sociedade que trabalha na construção do futuro, desde logo o dos nossos filhos. E foi isto que mais me custou quando ficámos em casa há um ano, não poder trabalhar. Com o passar dos dias, a responsabilidade fazia-se sentir não só para com a minha casa, mas também para com a casa dos que trabalham comigo. Retomar a atividade era urgente, mas também urgente. Por isso, enquanto começaram os planos de desconfinamento, apesar do esforço renovado que exigia a reabertura, investi todas as minhas forças para adaptar o meu negócio à realidade.
para que pudéssemos pelo menos colocar as mãos ao trabalho. Durante este tempo, e principalmente da segunda vez que entramos em confinamento, fez-me falta colocar as mãos na massa, que é como quem diz, pegar naquilo que consigo fazer e sustentar-me a mim e aos meus. Nos longos dias de confinamento, senti-me impotente e paralisada enquanto mantinha os meus encargos e responsabilidades. Foi e é carregar a cruz, como sinto próximo os passos de Jesus. Tal como São José sustentou a família sagrada de Nazaré, com o trabalho das suas mãos, tantas famílias carregaram ao longo deste ano o peso do encerramento de tantos postos de trabalho. Não há pobreza pior do que aquela que priva do trabalho e da dignidade do trabalho. Na carpintaria de José, aprendeu Jesus o ofício do pai, a trabalhar a madeira dos instrumentos de todos os dias. A mesma madeira que agora carrega e onde estará suspenso o Salvador do mundo. Acompanhar os passos de Jesus no nosso dia-a-dia significa assumir os sofrimentos e dificuldades próprios da vida e ajudar a suavizar a cruz de quem está ao nosso lado. Ninguém se salva sozinho. Senhor Jesus, que nos ensinastes que nem só de pão vive o homem, fazei que todos possam, com o seu trabalho, dispor do pão de cada dia para si e para as suas famílias, e moldai o nosso coração para sempre aspirarmos às coisas do alto. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As voltas que a vida dá. O António teve uma pena de 25 anos. Pai de uma menina e filho mais velho de 7 irmãos, nasceu debaixo de um chaparro, no Alentejo, como recorda com orgulho. Passou por várias prisões, tendo entrado na desta cidade há 13 anos. Disléxico e sem saber ler nem escrever, aceitou o desafio de frequentar a escola, tendo concluído o 9º ano. Mais tarde, redescobriu Deus e quis ser batizado. Com altos e baixos, compreendeu que o caminho se faz caminhando. Separado da filha, que vivia no estrangeiro, quis reencontrá-la, vencendo vários obstáculos. Veio visitá-lo e nunca mais deixaram de contactar um
com o outro. Entretanto, frequentou cursos de empregado de mesa, serralheiro, pintor e encadernador, tendo obtido os respectivos diplomas. Há meses, teve a primeira saída precária. Na última, deu banho ao pai, que faleceu dias depois. Acalentou desde sempre o sonho de lhe pegar ao colo, como o pai lhe tinha feito em criança. Hoje, trabalha com empenhamento no restauro do edifício. Refere que Deus o guia e todas as noites conversa com ele a sua forma de rezar. Jesus, caído sob o peso da cruz, é solidário com todos os homens e mulheres que sucumbem às teias do mal, assumindo os seus pecados. É a ti, Jesus, que vemos nos rostos de tantos irmãos e irmãs que caíram e se encontram não só privados da liberdade, mas de muitos outros direitos. Tu mesmo o disseste: estive na prisão e fostes visitar-me. Neles, redescobrimos a nossa própria fragilidade e o apelo a combatermos o mal com o bem, tecendo vínculos de pertença, perdão e inclusão. Senhor Jesus, vós que nos viestes ensinar o caminho da liberdade que nos torna autênticos e nos faz felizes, ajudai todos os que se encontram nas prisões a refazer as suas vidas, alicerçadas nos verdadeiros valores. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quarta estação. Jesus encontra a sua mãe. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Do Evangelho de São Lucas. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel,
e para ser sinal de contradição. Uma espada trespassará a tua alma. Assim hão de revelar-se os pensamentos de muitos corações. Família. Iniciamos a Quaresma envolvidos pela paradoxal alegria da chegada de um novo bebê, o nosso sexto filho. Uma vida nova que por si só nos antecipa a Páscoa da Ressurreição, mas uma vida que é imatura, frágil e que precisa de ser cuidada, que incluirá sacrifícios e sofrimentos para chegar ao céu. A analogia perfeita com o caminho da cruz. Mãe, também nós queremos encontrar-te no nosso caminho, na nossa família. Queremos encontrar-te quando, como esposos, agimos sem caridade. Queremos encontrar-te quando, como pais, nos exasperamos com as dificuldades, com as conquistas que regridem na educação, nos horários, na organização da casa e do trabalho, com as faltas de atenção nas aulas online, ou com o apego ao computador que de repente pareceu pôr por terra tantos outros interesses conquistados com tanto cuidado e disciplina ao longo dos anos anteriores. Queremos encontrar-te quando tudo parece exigente demais e a pedagogia e a santidade uma miragem. Queremos encontrar-te quando entre irmãos somos egoístas e intolerantes, ou quando, como filhos, queremos apenas a nossa vontade e os nossos caprichos. Mãe, sabemos que te encontramos quando nos dizes para permanecermos fiéis à promessa do nosso matrimónio, para fazermos morrer o nosso orgulho, mais uma vez, com esperança. Quando nos pedes paciência e mansidão, mesmo quando é preciso multiplicá-la pelos nossos 6 filhos, mesmo quando exigem atenção tão diferente e em simultâneo. Os nossos filhos encontram-te quando docemente lhes pedes que cuidem dos seus irmãos e lhes suportem as impertinências, com amor. E quando lhes lembras a virtude da obediência. Nossa Mãe, desejamos cruzar o teu olhar na multidão de sofrimentos e quedas da nossa vida e sentir o mesmo conforto e consolação que Jesus sentiu nos passos da cruz ao encontrar-te. José e Maria foram para Jesus os primeiros rostos do amor e da misericórdia de Deus. É na família que se revela primeiramente Deus com o seu amor de pai. Não há 2 famílias iguais, mas cada família é chamada a viver o mesmo tesouro, como a família de Nazaré. Fazer vida com aquilo que lhe é dado viver, numa grande abertura ao que Deus revela. A família não é um lugar perfeito. Tem de estar sempre em estado de conversão, numa via sacra de encontros, dedicação e confiança, em que pais e filhos se reencontram e reinventam. Fortalecida pela experiência penosa da pandemia, que cada família se saiba focar no essencial para a construção de uma humanidade mais fraterna e solidária. Senhor Jesus, olhai para as nossas famílias e tomai-as pela mão para que este seja um tempo de conversão familiar. Ajudai cada família a sentir a presença viva e inspiradora da Sagrada Família. Infundi nas nossas pequenas comunidades domésticas um amor sincero e generoso, fonte de alegria, mesmo nos momentos de desafio e provação. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Quinta estação. Jesus é ajudado pelo Cirineu.
Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão. Requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Das periferias de Covid. Muitas são as famílias que neste último ano se depararam com uma nova realidade. Escolherem de pagar as contas ou colocar comida na mesa. Estas famílias têm rostos, têm histórias, sonhos e esperanças, abaladas por esta pandemia que teima em não as deixar retomar as suas vidas. Perante a angústia e o desespero de não conseguirem assumir as suas despesas e as suas responsabilidades, muitas vêem-se obrigadas a pedir ajuda, sentindo-se feridas no seu orgulho e na sua dignidade. No meio de tantas histórias e de caminhos percorridos, algumas que destacam pela sua capacidade de resiliência e de adaptação à mudança. São histórias de muitos homens, mulheres e crianças que se despojaram de todos os seus bens e carregaram nas suas pequenas malas memórias, sonhos, esperanças de uma vida melhor. São migrantes que nos últimos anos viram, no nosso país, à beira-mar plantado, uma oportunidade para reconstruírem a sua vida na busca da felicidade. Para além de todos os desafios de mudança de país, uma nova cultura, uma nova língua, viram as suas vidas suspensas no meio da pandemia. As fragilidades, vulnerabilidades de uma sociedade desigual agravaram-se. E enquanto Cáritas, somos diariamente desafiados a ser como o Cirineu, ajudando estas famílias a carregar a sua cruz, dando-lhes alento e incentivando-as a continuar a sua caminhada. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. De fato, como nos disse o Papa Francisco, ninguém se salva sozinho. Somos todos convidados à construção de uma nova sociedade, capaz de cuidar do próximo e salvaguardar o bem comum. Tenhamos a coragem criativa de lutar, vencer as barreiras da indiferença e encontrar novos horizontes de hospitalidade, fraternidade, solidariedade, de forma a viralizar o amor e a globalizar a esperança. Senhor Jesus, vós que a caminho do Calvário fostes ajudado por Simão de Cirene, ajudai-nos a reconhecer-vos em todos os que sofrem, nos descartados pela sociedade, nas vítimas de injustiça e indiferença. Ensinai-nos a sentir os seus pesos como nossos e a ajudar a carregá-los. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Sexta estação. Verónica limpa o rosto de Jesus. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Do livro do profeta Isaías. Sem figura nem beleza, vimo-lo sem aspecto atraente, desprezado e abandonado pelos homens, como alguém cheio de dores, habituado ao sofrimento, diante do qual se tapa o rosto, menosprezado e desconsiderado. Boa noite. O meu nome é Joana e sou enfermeira. E o meu testemunho é sobre a batalha do cuidar. A pandemia veio bater às nossas portas em pleno século XXI. Para dar resposta às necessidades das pessoas com Covid-19, todas as semanas abria mais uma enfermaria no hospital. Os enfermeiros foram destacados de outros serviços para constituir equipa, sem tempo para formação, com circuitos e procedimentos de segurança pouco definidos. Os turnos de trabalho tinham uma carga de 12 horas, muitas das quais passadas dentro de fatos que exigiam um esforço adicional. O toque de borracha veio substituir o dar a mão, e as palavras de conforto foram substituídas por palavras gritadas que embatiam numa máscara e ficavam retidas num silêncio. Nestas difíceis condições, tentámos dar o nosso melhor e dar um carinho especial a quem, refém deste vírus, padecia sozinho. Fomos muitas vezes para casa de coração apertado, angustiados e assolados de tristeza. Mas agora, no final deste desafio único, sabemos que crescemos enquanto pessoas e que o caminho, embora sinuoso, trouxe uma sensação de dever cumprido. A todos os que trilharam este caminho comigo, obrigada. Crescemos enquanto enfermeiros, uns com os outros. Neste tempo de via sacra nos hospitais, os enfermeiros foram muitas vezes as únicas mãos que sustentaram a alma. Como outrora a Verónica, foram o único e por vezes o último conforto emocional e espiritual para muitos doentes. Em cada gesto de cuidado e carinho, foram o rosto de Cristo ressuscitado que alivia o sofrimento e dignifica a vida humana. Testemunho do amor e sinal da presença de Deus na vida dos irmãos mais frágeis. Ontem, como hoje e sempre, entregam a sua vida como um dom, todos os dias, ao serviço dos mais frágeis, a quem levam a alegria e esperança de Jesus, o Senhor da vida. Senhor Jesus, ajudai-nos a ver em cada doente o vosso rosto, a minimizar o sofrimento, a defender e dignificar a vida humana em todas as suas etapas. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Do Salmo 119. A minha alma está prostrada por terra. Dá-me vida segundo a tua palavra. A minha alma chora de tristeza. Reconforta-me segundo a tua palavra.
Abraço as tuas ordens. Não permitas, Senhor, que seja confundido. Educar aos quadradinhos. O meu nome é Rita. Esta pandemia marcou a vida de todas as pessoas. De formas diferentes, é certo, mas ninguém lhe ficou indiferente. E se há 2 anos me tivessem contado o que iria acontecer, eu não acreditaria. Mas aconteceu. Há 1 ano fomos para casa e passámos para um ensino à distância. Escolhi ser professora por opção, mas não é opção dar aulas neste modelo. No processo de ensino, não importam só os conhecimentos que possam ser transmitidos. Estes precisam de uma boa dose de afetividade. Através de um ecrã, podemos ver-nos e ouvir-nos. Quando não falha a rede, é certo. Mas qualquer proximidade que se possa tentar criar tem sempre o limite da afetividade, que é um dom vivido na pessoalidade. Regressámos à escola em setembro. Estranhámos as máscaras, o álcool gel, os caminhos traçados no chão, as novas regras. As crianças têm uma enorme capacidade de resiliência e, rapidamente, tudo se tornou parte de uma rotina diária. Mas voltámos para casa. Chorei, rezei e arregacei as mangas. Não posso negar que tem sido duro. E vivo essa experiência também com 2 filhos pequenos em casa que também precisam de uma mãe. Somam-se as noites mal dormidas e multiplica-se o cansaço. Nesta divisão de forças, subtrai-se muita vida às nossas vidas. Sou professora. Não estou na linha da frente do combate à Covid-19, mas estou, como tantos professores, na linha da frente a cuidar, ensinar, formar e guiar aqueles que nos foram confiados. Caminhamos em frente. Quão duro tem sido o papel dos educadores ao longo deste ano, com a necessidade e exigência de se reinventarem para que ninguém fique para trás. Jesus cai pela 2ª vez, não só pelas tonturas, o cansaço e o peso da cruz, mas pelo compromisso assumido com fidelidade de nos libertar das cadeias da morte. Cai porque nos quer salvar. Assim o é com todos os educadores. Em cada educador, professor, auxiliar de educação, reside a convicção clara da dignidade da pessoa humana e a responsabilidade em dar sustento e raiz para a formação do caráter das gerações mais jovens, que hoje encontram tantos obstáculos ao seu desenvolvimento humano. Então, eis que Jesus se levanta novamente para nos dar, a todos nós, a coragem de nos levantarmos de novo. Senhor Jesus, nosso Divino Mestre, diante da difícil missão de educar, ensinai-nos a levantarmos-nos corajosamente sempre que o peso da cruz nos fizer cair por terra. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Do Evangelho de São Lucas. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Hão de então dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobri-nos. Porque se tratam assim a árvore verde, o que não acontecerá à seca? Namorar em tempos de Covid. Uma nova fase da vida é sempre transmutada pela esperança. E a nossa também foi profundamente marcada pelo amor que habita em nós. Eu sou o João e vivo na zona mais nordeste da Diocese, na paróquia de Hervedal da Beira. E eu sou a Andreia e vivo em Coimbra. Embrenhados na nova realidade, estávamos conscientes das privações que a pandemia nos obrigava, principalmente da separação física, ou pelo menos da impossibilidade de estarmos juntos tantas vezes quantas desejaríamos. Felizmente, podemos contar com os meios de comunicação digitais. No entanto, continua a ser difícil, porque através da câmara do computador é impossível abraçar, limpar uma lágrima, acompanhar nos momentos difíceis e sorrir nas vitórias. Tudo isto se pode remediar online, mas nem por isso atenua as saudades. Faz falta a presença humana, o abraço, a partilha dos afetos e gestos de amor um com o outro. Algumas vezes ainda damos lugar à tristeza e à solidão. Involuntariamente solta-se uma lágrima. Não tem sido uma caminhada fácil. Duas pessoas que se amam obrigarem-se a estar distantes por causa de um vírus invisível, mas que transtorna todo o nosso cotidiano. Contudo, alicerçados na esperança e com a ajuda de Deus, valorizamos os momentos em que nos encontramos como oportunidades. Criar tempo e a forma que permita continuar a viver o namoro, a conhecermos-nos, a traçarmos metas e objetivos, afinar valores para que este seja o tempo favorável para edificarmos passo a passo uma família cristã. A caminho do Calvário, diante das lamentações das mulheres que choravam, Jesus interpela-as e reenvia-as para a sua realidade, para cuidarem do que está ao seu alcance e que delas depende. Lamentar-se nunca foi maneira de resolver problemas. No meio do percurso penoso, que impõe distanciamentos, como não há de ser desafiante atravessar a etapa do namoro que procura maturar a fidelidade de Deus. Quantas vezes por cansaço ou por inconsciência, por egoísmo ou por medo, os jovens namorados não se encerram no lamento, não fecham os olhos e deixam de se empenhar pessoalmente para que triunfe o amor que os une. Vinde a mim, vós todos que andais fatigados, eis que faço novas todas as coisas. Senhor Jesus, no mistério da vossa cruz, aprendemos que a vida é uma descoberta e um compromisso que se faz de encontro e de relação. Ajudai os jovens namorados a descobrirem a alegria do amor autêntico nas suas diferenças e no respeito mútuo. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Pela vossa Santa Cruz. Do livro do profeta Isaías. Foi ferido por causa dos nossos crimes, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos salva caiu sobre ele e fomos curados pelas suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas, cada um segundo o seu caminho, mas o Senhor carregou sobre ele todos os nossos crimes. A voz da resiliência no feminino. A Aparecida trabalhava como costureira no seu país de origem. Entretanto, namorou, teve um filho, mas perdeu o companheiro e ficou desempregada, decidindo-se a emigrar para a Europa. Chegou a Portugal e só conseguiu trabalho numa estufa. Estava em situação irregular, era explorada e passava fome para poder enviar dinheiro para os estudos do filho. Acabou assim por entrar na prostituição. Ao longo de anos, conseguiu reunir o dinheiro suficiente para que o filho terminasse os estudos e conseguiu regressar a casa. Aí, teve um acidente e foi negligenciada no hospital, ficando incapacitada para trabalhar. A situação financeira do país em que viviam piorou e o filho ficou desempregado. A Aparecida voltou a Portugal, voltou à prostituição. Não viu alternativa. É mulher, é negra, é imigrante, não tem escolaridade, não é jovem, tem uma incapacidade, precisa de dinheiro. Vive da fé e confiança em Deus. Recentemente, decide recomeçar um processo de libertação e reencontro consigo própria. A Aparecida agora tem pressa, quer mais do que um trabalho, quer reconstruir-se, reintegrar a sua história. Aceita e agradece o olhar que lhe devolve a dignidade e reconhece o amor de Deus nas pessoas que a apoiam. O Papa Francisco refere na Evangelii Gaudium: quem dera que se ouvisse o grito de Deus perguntando a todos nós: onde está o teu irmão escravo, que estás a matar na rede da prostituição, naquele que tem de trabalhar às escondidas porque não foi regularizado? Não nos façamos de distraídos. A pergunta é para todos nós. Nas nossas cidades está instalado este crime e muitos têm as mãos cheias de sangue devido a uma cômoda e muda cumplicidade. Senhor Jesus, a maldade humana lança tanta gente nas ruas da amargura e do desespero, explorando a fragilidade de mulheres e homens, nossos irmãos. Despertai nos nossos corações uma sensibilidade atenta que seja capaz de ajudar e de promover oportunidades para quem se vê despojado da sua dignidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
10ª estação. Jesus é despojado das suas vestes. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Do Evangelho de São João. Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, pegaram na roupa dele e fizeram 4 partes, uma para cada soldado, exceto a túnica. A túnica, toda tecida de uma só peça de alto a baixo, não tinha costuras. Quando a violência vive nas nossas casas. Maria é casada, mãe e licenciada, assim como o seu marido. Desde há 10 anos, assume todas as despesas familiares. O marido recusa-se a colaborar. Os insultos têm sido cada vez mais frequentes, obscenos e grosseiros. Há 5 anos que dormem em quartos separados. Nos últimos meses, na mesma casa, evitam partilhar espaços em simultâneo, o que em situação de confinamento é inevitável. Ele é extremamente violento e ofensivo, fazendo a Maria sentir-se profundamente humilhada e maltratada. Os filhos têm aulas em casa, mas o pai mantém as mesmas atitudes, num esforço perverso de tortura. Não admite ser contrariado. Recentemente, apertou o pescoço a um dos filhos e dá pontapés à mulher, repetindo: "Se estás mal, sai." Mãe e filhos vivem receosos e em constante sobressalto. Maria disse-lhe que se quer divorciar. Ele despreza e valoriza, como se ela tivesse a obrigação de aceitar a situação só porque está casada. Maria não sabe o que fazer. Não consegue sair de casa, daquela em que os filhos nasceram e cresceram, e que é uma prisão de memórias tão boas e tão tremendas. Tomou uma decisão. Amanhã, mãe e filhos vão denunciar. Mas e depois? Como Jesus, também as mulheres vítimas de violência vêm-se despidas de dignidade, de respeito e saúde física e emocional. Os testemunhos das vítimas que se atrevem a quebrar o silêncio são um grito de socorro que não podemos ignorar, refere o Papa Francisco na intenção de oração do passado mês de fevereiro. No Evangelho Gáudio, reitera que são duplamente pobres, porque têm menores possibilidades de defender os seus direitos, e encontramos os mais admiráveis gestos de heroísmo na defesa e cuidado das suas famílias. Senhor Jesus, a beleza do relacionamento humano é tantas vezes destruída pelo egoísmo, pela incompreensão, pela incapacidade de perdoar e pela violência. Dai-nos um coração bondoso como o vosso, capaz de respeitar e amar sem limites. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Décima primeira estação. Jesus é cravado na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Pela vossa santa cruz, mistos.
do Evangelho de São Lucas. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no, e a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Rezar com o vírus. Jesus, lembro-me do dia em que, por terem fechado as escolas, me despedia das minhas 3 mulheres, da Vera, da Benedita e da Carminho. Quando nos voltaríamos a ver? O que significaria para nós, enquanto família, esta separação tão precipitada? Jesus, vem-me à memória, como se de um terrível pesadelo se tratasse, os serviços na urgência Covid, onde se acumulavam os doentes cuidados por uma equipa insuficiente e cada dia mais exausta. Como garantir condições dignas aos doentes que aguardavam uma vaga no internamento, sentados num cadeirão vários dias seguidos, em salas sistematicamente sobrelotadas? Como cuidar daqueles que, chegando em situações de grande gravidade, num corpo já fragilizado, necessitavam de cuidados paliativos, de cuidados de conforto? Jesus, não me esqueço do dia em que desci ao serviço de urgência para dizer a uma doente infectada com Covid-19 e que esperava por ser internada que a sua mãe tinha acabado de falecer na enfermaria. Não pôde acompanhá-la na doença, nos seus últimos dias de agonia, e não podia agora despedir-se, fazer o seu luto. E eu ali, descaracterizado, escondido num fato de proteção, tolhido nos gestos, impossibilitado de lhe dar um abraço. No calvário dos hospitais, ladeados pelo sofrimento e fragilidade de cada pessoa, os médicos tocaram as chagas de Cristo, deixaram-se ferir pelos espinhos da sua coroa. Tal como Maria permaneceu aos pés da cruz, também vós permanecestes junto dos que precisavam de corpo e alma ao serviço de todos, sem abandonar ninguém. Movidos apenas pela força do amor que ultrapassa o medo, a incerteza, o cansaço e a desolação, fizeram do vosso trabalho a mais perfeita das orações, onde fé, esperança e caridade se fundem na nobre missão da entrega ao próximo. Sempre que a humanidade se transcende e como vós se coloca ao serviço do bem comum, podemos ter a esperança de um futuro feito Páscoa. Senhor Jesus, vós que nos convidais para o caminho da cruz, não para o chorar, mas para mudar o nosso pensar e agir, tomai o nosso coração de pedra e dai-nos um coração capaz da coragem que o amor exige. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Do Evangelho de São Lucas. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às 3 horas da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Ao ver o que se passava, o centurião deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. A vacina segundo Jesus Cristo. Jesus disse-lhes então: nesta mesma noite, todos ficareis perturbados por minha causa, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Contemplamos nesta hora noturna da humanidade a morte do Senhor, como contemplamos ao longo deste último ano tantos sinais de morte que fizeram calar tantas pretensões do nosso mundo. De facto, é bom esperar em silêncio a salvação do Senhor. Também os nossos projetos, planos e critérios pastorais foram postos à prova e fomos provocados a ler este tempo com o olhar de Deus e a ensaiar novas formas de viver o ministério pastoral, perguntando o que Deus espera de um padre, o que me pede o Senhor nesta hora premente. O questionamento que conduz ao discernimento pede-nos para assumir a própria impotência e fragilidade, porque nós, padres, esquecemos vezes demais que sem Jesus nada podemos fazer. Reconhecer que somos pastores feridos, enviados a um rebanho ferido, leva-nos a buscar o essencial da nossa vocação e missão, a buscar com aquela coragem criativa animar, dar alma ao povo que nos é confiado, como terapeutas da esperança que não morre nunca. Como naquela primeira Sexta-feira Santa, sentimos todos o tremor pelas consequências desta pandemia. As igrejas, encerradas por várias semanas, abriram novos espaços no continente digital para o encontro e para a oração. O véu que teimava ocultar a igreja doméstica foi desvelado. A emergência fez emergir novos ícones de caridade autenticamente evangélica. E tantos foram os novos métodos e o novo ardor ensaiados para transformar este tempo num templo, este Cronos impiedoso num Kairos, numa oportunidade para acharmos uma nova linguagem e respondermos ao Senhor, como Jeremias, com palavras que sabem a ressurreição. Vejo um ramo de amendoeira. Senhor Jesus, sacerdote eterno do Pai, confirmai no vosso serviço todos os sacerdotes que, no meio das adversidades deste mundo, generosamente entregam o seu ministério em favor do vosso povo. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Décima terceira estação. Jesus
é retirado da cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Do Evangelho de São João. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo das autoridades judaicas, pediu a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu-lhe. Veio, pois, e retirou o corpo. Nicodemos, aquele que antes tinha ido ter com Jesus de noite, apareceu também trazendo uma mistura de perto de 100 libras de mirra e aloés. Tomaram então o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho com os perfumes, segundo o costume dos judeus. O luto dos que não puderam fazer o luto. E Deus chamou o nosso irmão Edgar. O Edgar estava um pouco doente e, no momento da partida, encontrava-se internado no hospital. Telefonaram para entregar a notícia e logo nos disseram que não havia oportunidade para uma despedida física. Já não poderíamos ver mais o seu rosto. Como é possível? Os nossos corações ficaram comprimidos e a confusão instalou-se nas nossas mentes. Para nós, esposa e filhas, Maria Luísa Machado, Cristina Rosmaninho e Luísa Rosmaninho, foi a confusão da ausência. A viver no contexto mundial da pandemia, os familiares de longe não podiam vir honrar o seu luto e partilhar a sua tristeza. Os amigos mais de perto, e por respeito às regras determinadas, não podiam abraçar nem beijar. Como é possível? Os nossos corações ficaram comprimidos e nós abandonados na dor que não podia ser consolada. Mas não podendo ser a nossa dor consolada do distanciamento imposto, renasceu a confiança na ressurreição de Jesus Cristo. E o nosso foco transportou-se da dor individual para a libertação do Edgar. A nossa fé concentrou-se na certeza de que o Edgar encontrou a paz que buscava e a felicidade eterna na casa do Pai. A morte de Cristo não é o final. Se Cristo ressuscitou, também nós ressuscitamos. Acreditar nesta verdade da fé cristã predispõe-nos a iniciar um caminho rumo ao terceiro dia. Tal como na morte de Cristo há um apelo a encontrá-lo na sua nova vida de ressuscitado, também na nossa experiência de dor somos desafiados a fazer um caminho de reconciliação com a perda. Agradecer o bem recebido de quem partiu, descobrir que a relação não acaba com a morte, apenas se transforma. Encarar as perdas como uma oportunidade para crescer e amadurecer. Como Maria, que na nossa alma se vá abrindo a esperança, para que no domingo de Páscoa esteja pronta para abraçar Cristo ressuscitado e reconhecer a obra do Espírito que renova todas as coisas. Senhor Jesus, a imensidão do vosso amor por nós sujeitou a vossa condição divina ao aniquilamento da morte. Enchei de esperança o coração de tantas famílias que perderam os seus familiares e consolai-os na sua dor e saudade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
14ª estação. Jesus é depositado. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Do Evangelho de São João. No sítio em que ele tinha sido crucificado, havia um horto, e no horto um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Como para os judeus era o dia da preparação da Páscoa e o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Eu sou a Matilde, antes do 4º ano da escola, e estamos a atravessar uma doença que afeta tantos seres humanos a nível mundial. No último ano já tive 2 confinamentos escolares online. O meu irmão André só regressará à escola nos próximos meses, possivelmente. A pandemia, a nós, crianças, afeta-nos de outra maneira. Apesar de podermos ser infectados como qualquer um de vocês, o que nos tirou este vírus foi diferente. Por ela queria brincar com as outras crianças. Aquele brilhozinho nos olhos que nos é tão característico. Esse lugar, agora, é ocupado pelo sentimento de solidão, por não podermos estar próximos daqueles que mais gostamos. Seja o nosso grupo de catequese, o nosso grupo de amigos e amigas lá na escola, ou os nossos avós, a quem não podemos dar o abraço. A pandemia não é justa para ninguém, mas nós sofremos de forma diferente. Por vezes, até, fala-se sobre nós como se a vida fosse adiada. Para nós, jovens, é hercúleo o esforço que fazemos todos os dias. Muitos de nós têm de cuidar dos irmãos que estão em casa, ou de um pai ou de uma mãe, incapacitados pelos acasos da vida. A juntar a toda esta pressão, temos a pressão a que estamos sujeitos na escola, pela tentativa de manter a rota inicial do estudo, de modo a construirmos o nosso futuro. E faz-nos falta o convívio com o nosso grupo de amigos, o nosso grupo de jovens na paróquia, que são tão importantes para nos ajudar a crescer como pessoa. Continuamos confiantes de que é só uma fase. Neste tempo, devemos permanecer resilientes, a preparar a nossa vida para o futuro, porque depois do silêncio vem a alegria. Um imenso silêncio cobriu nestes dias as nossas igrejas e as nossas escolas, as famílias e as comunidades. O silêncio do sepulcro, a solidão e o suspense envolvem hoje os corações das nossas crianças e jovens. Como precisamos do Espírito Santo de Deus para oferecer a verdadeira esperança de Jesus às gerações mais jovens. Criança, jovem, quando estás triste, não tenhas medo de chorar. Jesus compreende os teus problemas. Reza em silêncio e deixa que as palavras nasçam das lágrimas. Une cada vez mais o teu coração ao de Jesus, para que mesmo no silêncio Ele transforme a tua vida. E quando cresceres, poderás cantar como no Salmo: Tu és a minha esperança, ó Senhor Deus, e a minha confiança desde a juventude. Instruíste-me, ó Deus, desde a minha juventude, e até hoje anunciei sempre as tuas maravilhas. Senhor Jesus, vós que nos ensinastes a ser simples e puros como crianças, dai-nos a graça de vos acolhermos com coração terno e generoso para fazermos das coisas simples gestos de verdadeiro amor. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
15ª estação. Jesus sai vitorioso do sepulcro. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Pela vossa Santa Cruz, viestes ao mundo. Do Evangelho de São Mateus. Ao romper do primeiro dia da semana, Maria de Magdala e a outra Maria foram visitar o sepulcro. Nisto houve um grande terremoto. O anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que buscais Jesus, o crucificado, mas ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Ide dizer isto aos seus discípulos. É brutal estar vivo. Sou Manuel Santos, doente oncológico, e em março de 2020, quando soou o alarme de uma pandemia a nível mundial, eu e a minha família ficámos muito alarmados. A minha realidade mudou. Fazia testes Covid e isolamentos profiláticos de 15 em 15 dias, até que chegou o dia em que, ao 6º teste que fiz, o resultado deu positivo. Como evoluir dos sintomas, acabei por precisar de assistência médica. Não queríamos o afastamento pessoal a que estaria sujeito, estando internado. Esta foi a primeira vez que tive um internamento tão longo. Ainda por cima, no quarto em que fiquei, estavam 2 doentes com graves dificuldades respiratórias. Ao ver os meus colegas de quarto, percebi a gravidade de estar infectado com Covid. Pelo menos a um deles nem conseguia ouvir a respiração. Apenas sabia que estava a respirar pelos movimentos do seu peito. Mais tarde, acabou por sucumbir à doença. Foram noites dolorosas, noites em que percebi mesmo que tinha de recorrer à oração para aliviar o sofrimento de quem estava naquela situação. Temi o pior e fiquei desanimado. Entretanto, recebi a notícia que entraria um novo doente no quarto. Pensei que a sua entrada iria piorar a minha situação. Mas não, a presença de alguém com quem eu podia falar ajudou-nos um ao outro a superar o nosso estado de saúde. A notícia da minha alta hospitalar foi muito emotiva e tenho muito reconhecimento pelo trabalho de todos os profissionais de saúde. Saí do hospital com fé e esperança no futuro. Passar por tudo isto fortaleceu-me para superar a doença oncológica com a qual continuo a lidar. A alegria que sinto pelas graças de Deus na minha vida não ignora as penas e dores, mas antes as lê dentro do dom que é a vida humana no tempo que nos concede para viver. Ao pensarmos naquela manhã em que as mulheres se dirigiram ao sepulcro, imaginamos como teriam sido aqueles dias de desalento e dor. Talvez teriam sido dias semelhantes com o que poderemos estar a viver. Mas foi no meio destes dias sombrios, num grande terremoto, que as mulheres receberam a boa notícia da ressurreição de Jesus. A graça de Jesus ressuscitado fez-se sentir na vida daquelas mulheres como se faz sentir na nossa, no amigo que nos consola, na mão que cuida, na atenção ao outro, mesmo estando longe, na oração que dirigimos a Deus por quem sofre. Cristo vive e age no nosso mundo como candeias brilhantes. Não devemos ter medo de o procurar, nem vergonha de aproveitar todas as oportunidades da vida para renovarmos a nossa fé, obtermos a água viva,
da esperança e recebermos com o coração aberto o amor de Deus que nos transforma. Cristo vive e com Ele não se extingue a esperança. Senhor Jesus, diante da dor e da morte, a ressurreição é a força que nos compromete e alimenta a esperança. Iluminai a nossa vida com os dons do vosso Espírito, para que no momento presente saibamos aceitar a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Em união com toda a Igreja, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peçamos também a proteção da Virgem Santa Maria, a Senhora das Dores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Oremos. Senhor Jesus, protegei com solicitude a vossa Igreja, para que, renovada pelos mistérios da Páscoa, mereça chegar à glória da ressurreição. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Acompanhamos a narração da Paixão de Cristo, acompanhamos a narração de muitas paixões em primeira pessoa, de homens e mulheres como todos nós, como tantos outros que povoam este mundo em que vivemos e que vivem dia após dia a sua paixão, e neste caso em circunstâncias tão especiais como aquelas que temos vindo a passar. Um grande obrigado a todos aqueles que trabalharam para construir este momento da Via Sacra, todos aqueles que partilharam a sua experiência de vida e de fé, a todos aqueles que nos ajudaram aqui na Sé Nova a ter um momento tão forte, tão intenso e tão profundo de espiritualidade e de encontro com Cristo e com a humanidade. Um grande obrigado também aos irmãos e irmãs que puderam acompanhar nas suas casas, onde quer que se encontrem, este momento tão próprio, tão importante na vivência da sexta-feira da Paixão do Senhor. Desejando a todos uma feliz e uma santa noite, uma preparação para a celebração da grande vigília pascal, invoco para todos a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças.